Então só Tá deixa bom. eu fazer aqui um resumo do que nós acabamos de fazer. Nós tínhamos um problema com exponencial e queríamos encontrar quanto tempo demorava para a massa virar 5, era 1280 virar 5. Passei 1280 dividido, ficou desse jeito, e percebi que esse cara é uma potência de 2, então eu fatorei esse cara e encontrei 2,2 elevado a 8, então eu coloquei na equação, e por comparação eu percebi que os expoentes têm que ser iguais também, daí eu igualei eles e encontrei o 800, beleza? Beleza. Mandei o Happy God aqui do Wayne. Deixa eu mandar a próxima também. Do you know of any other elements used by scientists to measure Não. the age of old artifacts or fossils? What are these half-lives? Is it better to use elements with long or short half-lives? Então, isso eu não sei. Esse programa aqui é mais, Mas sei esse eu lá, pesquiso. geologia. Oi? Esse eu consigo pesquisar Sim, tu pode depois. procurar, tu vai ver lá o tal do carbono 14, que é, é Uhum. o que os caras usam para medir fósseis, né? A gente sabe a idade dos dinossauros, das coisas, por causa do carbono 14, basicamente. E daí tem outros Uhum. elementos que decaem bastante, tipo os radioativos, como o plutônio, os negócios que tinha na bomba atômica lá, urânio, essas coisas. Uhum. Vamos para a próxima. Deixa eu só. Não, deixa eu só lá, não abrir outro aqui. A Ferris. O Ferris é um pássaro? No Ferris wheel é aquela roda gigante, sabe? Nossa, viajei. Sabe roda gigante? A roda gigante? Sei. Você chama de Ferris? Disso. É, nos Estados Unidos eles chamam disso. Não sabia. Não sabia. A Ferris wheel turns at a constant speed and it takes 12 minutes to make a complete revolution. The wheel has a diameter of 48 meters. At its lowest, a cabin is at 1 meter from the ground. Make a detailed drawing of the situation. Bem, a menos que a situation seja uma coisa muito bizarra, é simplesmente fazer um chão, fazer um círculo, certo? Uhum. Vamos colocar que esse círculo está sendo segurado aqui por um triângulozinho, algo assim. Ah, meu, começou. Ah, mas que chatice. Não entendo, mano, por que essas coisas ficam bugadas às vezes. Não entendo, sinceramente não entendo. Já tô dando aula há trocentas semanas com isso e não entendi ainda. Ai, 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 velho é uma desgraça. Não envelheça. Não envelheça. Pronto, olha só, cara. Cara, por que é sempre de manhã, cara? É sempre de manhã quando eu não como essas coisas acontecendo. Ah, não comi ainda. Porque aqui é muito cedo ainda, né? Ah, meu, olha. Cara, minha paciência vai muito rápido quando esse tipo de coisa acontece. Vamos agora. Tá, foda. Meu, cara, por que, cara? Por quê? Desculpa, Jorge. É que, sinceramente, é complicado. Mas isso aí é pra vocês rirem de mim quando vocês acham, porque eu nunca me estresso com nada, mano. Eu sou a pessoa mais tranquila do universo. Mas quando vocês acham que eu tô estressado com vocês, aí vocês olham pra minha ignorância nessas horas aqui e riem da minha cara. Eu quero que vocês riem da minha cara, por favor. Ah, beleza, eu fiz um desenho muito detalhado da situação. Uhum. Só tem que mostrar aqui essa altura aqui, ela é 1 metro, né? É isso? 1 metro Uhum. do chão. E o diâmetro da roda também. O diâmetro é uma coisa que passa pelo ponto do centro. Uhum. Ó, meu, ele não tá apagado. Tipo, 48. Pô, 48 metros é coisa, hein? Essa roda é muito grande. E daí tem uma coisinha que indica que demora 12 minutos. Pra, Uhum. meu, pra girar tudo, muita coisa.
Focus on the cabines, write down a time function describes it high. Sabe Ali, que o 1 metro é a cabine. at its lowest a cabine it's a 1 meter from the... Não, pelo que eu entendi, a cabine está a 1 metro do chão. Ah, é, sim, sim, sim. Então, tipo, se a gente colocar a cabine aqui, entende? Uhum. Ela vai estar a 1 metro do chão. Sim, sim. Isso. Ahn, tudo bem? Então tá bom. O que mais nós temos aqui, minha amiga? Tem que escrever uma função do tempo que Escreva. describe, que descreva a altura. Ah, muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Cara, eu acho que o problema é esse mousezinho. Você não tá vendo, mas tem um mousezinho. Anyway. Bem, como é que a gente vai descrever isso, né? Primeiro, você já estudou seno e cosseno, lembra? Sim. Ah, o que está rolando aqui é meio que um seno e cosseno, porque os valores de altura vão e voltam, né? Uhum. Muito bem. Bem, você não consegue imaginar aí o que tem que fazer? Tem que escrever uma função. Tem que escrever uma função. E aí, qual seria a função? A função seria parecida com a função do outro problema, Como que era de, exponencial? Não, não, porque era de não. tempo também. Era de tempo, sim, só que era um processo diferente, era um processo que, vamos dizer assim, a massa só diminui, certo? Uhum. A massa nunca vai começar a crescer do nada lá naquela situação. Mas aqui, a altura sobe e desce, Uhum. não é? Isso. Sim. Então, tu tem que ter uma função que, de certa forma, mostre isso. As coisas indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Por isso que eu falei do seno, Uhum. né? Porque o seno é uma função que vai e volta. Se tu lembrar do gráfico, eu não sei o quanto tu lembra dessas coisas, porque função exponencial era uma coisa que supostamente tu tinha que lembrar também, tá? Mas tudo bem não lembrar, né? É só que eu fico preocupado com o que tu sabe e o que tu não sabe. Mas o seno é assim, tá bom? Sim. Então ele vai e volta, sobe e desce, sobe e desce. E é o que a gente quer aqui, porque a nossa roda também, né? Faz a altura subir, descer, certo? Uhum. Muito bem. Então tem a ver com o Mas seno. essa Diga. função de seno e cosseno, eu não sei se. Eu não acho que eu vi. Tu não acha que tu viu o Herol assim na tua vida? Não, assim, eu não acho que eu aprendi a função de seno e cosseno. Eu aprendi o seno e cosseno. Ah, tu aprendeu o seno e cosseno lá no contexto de triângulo, né? Essas É, coisas, né? sim, mas isso aí eu acho que não. Entendi. Ah, meu Deus, mano. Ah, bem, não se preocupe. Não se preocupe. A gente vai fazer isso aí bem tranquilamente. Tá bom. É, bem, se tu entende que o seno e o cosseno ele vai e volta, você tem que entender uma coisa. ah, que existe um padrão para isso acontecer. Tipo, estou te mostrando a função seno e cosseno aqui. Tu tá vendo que ela começa a repetir a partir dessa distanciazinha aí, certo? Certo. Entendeu a ideia, mais ou menos? Uhum. Ela vai voltar a repetir isso aí. Então significa que quando ela voltar para aquela
Professor. Oi, tá aí ainda? Oi. Sim. Shit happens aqui. Parece que alguma coisa caiu, mas voltei. Eu estava te explicando que no contexto do nosso probleminha, nós vamos usar a seno e cosseno como uma coisa muito especial, Uhum. que é descrever a altura da nossa roda, certo? Então, por isso que eu coloquei H de raifa ali e T de tempo no horizontal, certo? Sim. Então, a onda repete o seu padrão. Perceba que isso é uma repetição, né? Ó, repetição, Uhum. repetição, repetição, repetição. A gente está usando o seno por causa da repetição. É porque ele sobe e desce, que nem a nossa rodinha. Uhum. Então, eu estou falando aqui o seguinte, e quando repete, a gente quer que nesse processo de repetição aqui, seja o mesmo tempo em que a bolinha vai... Está complicado. A gente quer que a bolinha vai e volta. Meu Deus, cara! Ah, cara, que saco! Meu Deus, mano. Tô acreditando nisso hoje. Comecei um dia péssimo. Imagina como vai terminar, então. Se tu é uma aluna legal ainda, imagina os alunos chatos das matérias dificílimas. Como é que eu vou estar? Imagina, mano. Acho que vai me dar um treco, mano. Então tá bom, o negócio tá aqui. Nós queremos que aconteça o seguinte, olha só. Que num determinado tempo, que vai ser esse mesmo tempo aqui, para a nossa função seno, a coisa comece a repetir, porque veja, o que vai acontecer quando ele der toda essa volta rosa aqui? Ele vai voltar e dar a mesma volta rosa depois, de novo, e de novo, Uhum. que é o que acontece aqui, né? De novo, eu estava te mostrando, ok? Sim. Agora, ah, bem, nós temos que conhecer um pouco da função seno e cosseno, essas coisas, para funcionar, para a nossa ideia funcionar, tá bom? Mas, de Uhum. modo geral, se a gente está brincando com a altura, se está querendo descrever a altura, a gente vai ter, então, no mínimo, que essa coisinha está sempre a 1 metro do chão, né? Sempre. Uhum. E a gente vai descrever o movimentinho com uma função seno. Então, vamos colocar a função seno de modo completo aqui. Com uma amplitude, daí vem a função seno, e com o pessoal chama de B, mas eu vou chamar de ômega. Tá bom? Eu sou físico, eu chamo de ômega. O pessoal na matemática chama de B, mas a letra tanto faz. Né? Tá. A questão é o seguinte: você na prática agora vai ter que definir quem é o A e quem é o W para os parâmetros do teu problema, beleza? Beleza. Bem, se tu conhecesse um pouquinho melhor a função seno, as coisas fluiriam mais tranquilamente. Mas não tem problema. A função seno ela tem uma característica muito importante, e se eu não me engano, eu já falei dela para ti, ela tem um valor máximo 1 e valor mínimo -1. Lembra disso? Hum, acho que você não falou pra mim. Ai, 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 que pena. São tantas alunas de high school que eu me confundo. High School of Music. Bem, a ideia é o seguinte: o que acontece é que a seno tem essa característica. Tu pode, Uhum. se tu não acredita em mim, tu pode fazer o seguinte: lá na calculadora tem a função arco-seno, que é a inversa do seno. Se tu Sim. colocar qualquer número que dê maior que 1 ou menor que -1, ela não vai te dar uma resposta, porque é impossível que o seno te dê uma resposta maior que 1 e menor que -1. É impossível, é impossível, é impossível. Uhum. Isso é maravilhoso, porque agora a gente tem que, vamos dizer assim, controlar a altura da nossa rodinha com isso. Né? Perceba que a altura mais alta que essa roda pode obter, ou melhor, que a cabine pode obter, porque a gente está fazendo a equação da cabine, vai ser 49 metros. Porque vai ser 1 metro daqui, mais 48 daqui, concorda comigo? Sim. Pois é. Então, por isso que, uma vez que a gente entendeu que o seno está completamente relacionado com a altura da nossa roda aqui nesse problema, então a gente entendeu que aqui vai ter que ser 48. Por quê? Porque a hora que o seno tiver o seu valor máximo, que é 1,
Vai dar 48 mais 1, 49, certo? Certo. Muito bem. Só que tem um problema. Tem um baita de um problema aqui. Se a gente simplesmente pensar desse jeito, que é um jeito muito elegante de pensar o problema, vai dar ruim quando a gente estiver passando pelos valores negativos de seno. Como eu falei, o seno vai de menos 1 a 1. Daí, então, se eu tiver menos 48 ali, não vai dar uma altura negativa, ele não vai estar entrando no chão. Então, tem que tomar Uhum. cuidado. Tá? A gente tem que levar em conta tanto a parte negativa quanto a positiva para pensar aqui no número que vai na frente. E na altura também, por consequência. Então, é um probleminha que demanda um pouco de pensamento aí. Bem, vamos continuar com 48 aqui. Então, quando tiver altura máxima, 48, quando tiver altura mínima, menos 48. Não tem problema. Porque a gente pode considerar que o zero é aqui, ó. O zero de altura é aqui. Uhum. A gente pode pensar dessa forma. Porque eu vou querer que ele sempre tenha essa alturinha fixa de 1 ali. Só que, como é que eu faço isso? Eu posso pensar que essa função aqui vai ser menos 48. E aqui, para que ele tenha 1 metro ali embaixo, eu tenho que colocar 49. E quando ele for menos 48 mais 49, ele vai ter a altura de 1 metro aqui. Só que ao passo que ele for 48 positivo, ele vai estar numa altura de 49 mais 48. Tá errado. Porra, eu não tô conseguindo colocar esse 1 metro ali no problema. A menos que eu limitasse o seno, mas eu não posso fazer isso. Me dá só um segundo para pensar nisso, tá? Uhum. Talvez não seja 48. Talvez eu tenha que pensar em 24. Porque daí, se eu colocar 25 aqui, quando eu tiver essa coisa negativa, eu vou ter 25 menos 24, que vai dar altura 1. E quando eu tiver esse 1 positivo, eu vou ter 25 mais 24, que vai ser a altura dele aqui em cima, 49. Concorda comigo que a altura dele aqui, Ah, nesse sim. ponto aqui, 49? Isso. Uhum. Então agora deu certo, beleza? Beleza. Isso é bem importante, porque o 24 é a amplitude da nossa onda agora, né? Se a gente estivesse pensando em onda, beleza? Iria de mais Uhum. 24 a menos 24. 24, menos 24, então de fato a amplitude da nossa onda é 24, beleza? Beleza. Pronto, eu fiz a parte do 24 que tem a ver com a amplitude. Você vai ouvir muito essa palavra, amplitude do seno. Só que agora tem que encontrar esse cara. Eu quero que você repare em uma coisa muito interessante quanto ao ômega. Ele está na frente do T, certo? Uhum. Está multiplicando o T. Esse T é tempo. E Sim. dentro de funções especiais, como o seno, o cosseno, a tangente, o ln, dentro dessas coisas, você nunca pode ter unidades. Por unidades eu quero dizer grandezas com características físicas, por exemplo. O tempo é uma característica física, entendeu? Uhum. Então você nunca vai ter só o seno do tempo dentro de algo, porque senão você teria algo com unidade. Portanto, a gente precisa de algo que destrua essa unidade. E no caso, é a unidade do ômega. Uhum. O ômega na física ele é conhecido como frequência angular. E é frequência? E frequência é 1 sobre tempo. Então aqui você teria 1 sobre segundo, por exemplo, e aqui o tempo em segundos. Você mataria os segundos e ficaria uma coisa sem unidade, percebe? Ah, sim. Frequência vezes tempo. É um padrão aí. Por exemplo, qual é a frequência que você vai na casa da sua avó? Eu vou 3 vezes por ano, certo? Tipo isso. Uhum. Muito bem. Então essa é a ideia que a gente tem aqui para esse negócio. Isso é frequência, tá bom? Muito bem. Tá bom. Agora, o que que a gente vai fazer para encontrar a frequência do problema ali, né? Essa é a ideia. Ele falou algo sobre a frequência. Ele falou que demora 12 minutos para dar uma volta. Então, Uhum. ele dá uma volta uma vez a cada 12 minutos. Uhum. Beleza? Essa é a ideia.
Só que uma vez a cada 12 minutos, você não pode dizer que é a frequência, até porque ela está com unidade de tempo. Né? A gente quer uma coisa para o ômega que tem unidade inversa, 1 sobre tempo. Ok? Ok. Se você soubesse um pouco de física, né, você já saberia, nessa altura do campeonato, que o ômega é 2πf, que é a frequência normal. Essa aqui é uma frequência angular. Já vamos falar sobre isso. E o F, por sua vez, é 1 sobre o período. E o período é aquilo que ele deu no enunciado, tá bom? Aqueles Uhum. 12 minutos. Então, vamos dizer assim, você tem tudo, né? Você encontra, coloca o período aqui, encontra a frequência, coloca a frequência aqui, encontra o ômega e coloca o ômega aqui, pronto. Você tem as informações já. É só jogar nas Uhum. fórmulas. O problema é, eu não posso usar fórmulas de física já que tu não está vendo física. Então, eu vou ter que te explicar falando um pouco da função seno, beleza? Beleza. Bem, a função seno repete, só que ela repete de uma forma muito especial. Ela repete de 2π em 2π. Essa distância aqui, se a gente estiver falando do nosso parâmetro que é t, isso é 2π, beleza? Uhum. Vou trocar para x aqui para eu deixar de forma bem genérica. Se tiver a função y igual a seno de x, ela vai repetir a cada 2π. Tu provavelmente lembra disso quando tu viu o círculo trigonométrico ou qualquer coisa dessa. Né? Mas me parece que tu não viu, então complica um pouco. Né? Se tu pensar num círculo trigonométrico, Ah, eu vi isso. tu lembra que isso aqui tem 2π? Sim. O círculo todo é 360 graus, ou 2π, certo? Uhum. Isso. E, maravilha? Então, pensar comigo. No círculo trigonométrico, de modo geral, aqui no eixo y é seno e aqui é cosseno, mas isso não importa muito. O que importa é que repete depois que passa 2π, tá vendo? Ele volta a girar. Uhum. Ele passa 2π de novo, ele volta a girar. Então é por isso que a gente percebe essa repetição a cada 2π, beleza? Porque aqui é 2π. Uhum. Eles representam as mesmas coisas. Bem, agora voltando para o problema da roda. A gente não quer que repita a cada 12 minutos? Sim. Então significa que o 12 minutos está associado com o 2π de alguma forma. Ok? Uhum. É isso. Bem, se ele vai repetir a cada 12 minutos, vamos olhar para a nossa funçãozinha seno por um segundo. A gente quer que, quando o tempo for 12, certo? Uhum. Volte a ser a mesma coisa que quando o seno era 0. Porque vai repetir. Não é isso que está acontecendo aqui? O seno não é 0 aqui? Ou melhor É. dizendo, o x não é 0 aqui? E aqui o Uhum. x não é 2. E a gente não quer que volte a ter o mesmo comportamento? Então a gente está Uhum. querendo isso, percebe? Quando for 12, no nosso caso, né? For 12, ele volte a ter esse comportamento de 0. Ou seja, para que a gente consiga fazer a comparação, a gente vai dizer que quando a gente tiver 12, a gente quer que seja igual a 2π. Então, de novo, a gente vai comparar. A Tá. gente vai dizer que a gente vai dizer que ômega vezes 12 é igual a 2π. Ok? Uhum. Então, por isso, eu vou ter que o ômega é π sobre 6, né? Porque simplificou, né? Passo 12 dividindo, simplifica. Π sobre 6, o ômega é π sobre 6, beleza? Beleza. Então, o número que eu tenho que multiplicar aqui para que a cada 12 minutos a roda volte a ser seno zero é o π sobre 6, Uhum. ok? Tá bom. Então, agora a nossa função está pronta. Depois de todo esse rolê aí, todo esse rolê. Agora eu vou substituir ali por π sobre 6. E agora você pode ter certeza que essa equação descreve a altura da cabine. Uhum. E ali eu substituo T por 12 ou não? Bem, ele não pede isso, né? Ele pede encontre a equação. Equação eu Uhum. encontrei. Ok? Só leve em conta que a tua equação te dá a altura em metros e o tempo tem que estar em minutos. Beleza? Uhum.
Sim. Grafique a função e descreva o que é a amplitude e o período. Ó, os caras que eu falei, né? Amplitude, o cara Uhum. da frente, o período tem a ver com o ômega. Muito bem. Então, deixa eu só... Bem, tu tem duas opções. Sabe usar o GeoGebra? Sim, mais ou menos. Não quer tentar jogar isso lá no GeoGebra para ver como é que fica o gráfico? Tá bom. Eu vou até mandar um print disso para que tu olhe no celular, porque eu sei que às vezes é ruim ficar saindo e entrando no GeoGebra. Daí tu pode olhar pelo celular. Tá bom. E qual GeoGebra eu uso? O O 2D, né? clássico? 2D, o clássico. Tá. Porque essa figura é 2D, né? Imagina fazer um negócio daqui em 3D. Mas tu já sabe mais ou menos como é que tem que ficar, né? Sim. Jorge, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo hoje, tá? Tá bom. Eu não consigo achar o pi no o símbolo. Ah, Ele não, tá achei, achei. numa... Isso. Ele tá tipo Eu numa achei, achei. calculadorinha, né? Um negócio assim. Uhum, Depois tu me monta um print screen de como fica, tá? uhum. Tá. Eita, eu vou Que te mandar. passa? Não, é que é bem. Acho que certinho, não sei. Falei que ia ficar Tá, bonitinho. te mandei. Deixa eu ver. Ô, meu, você não tá com... Você tá fazendo som no seu tablet, algo assim? No meu computador. Por que que você não bateu um print da tela e me mandou a foto? É que o meu WhatsApp não funciona no computador. Ah, que estranho. Por que isso, será? É o meu Wi-Fi, ele me bloqueia. Que estranho. Como assim, mano? Eu não sei. Agora eu arrumo isso pra ti. Ahn, aí, ó. Mas tá certo, né? Sim, maravilha. Deu pra você Na desenhar verdade, não. isso. Na verdade, não. Na Não? verdade, não. Tem um pequeno erro e a culpa não é sua, a culpa é minha toda minha. Tá? A culpa é a minha é o seguinte. Como eu posso explicar isso? Ela está descrevendo o movimento muito bem, mas ela não está descrevendo uma coisa que eu gostaria, eu não percebi se é isso que o programa está pedindo, tem que ler lá depois, mas ela não está descrevendo que a cabine começa lá na parte de baixo. Porque quando tu Ah, coloca t igual a zero, o que, que acontece? Isso aqui dá zero. E ela está na uhum, altura 25, então, no instante zero. O que eu acho que não é o que o problema quer. Então, como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma fase. Virou Mario Bros? Não, mas vai mais ou menos isso. uhum, Porque a gente quer que comece do menos um, para que comece com 20, para que quando eu colocar zero aqui, fique 24, 25 menos 24 e ele esteja na altura um, entende? uhum. Sim, Entendeu a ideia? Que eu quero que a altura entendi. seja um, quando t for zero. Então eu tenho que colocar uma coisa aqui que vai me fazer o seno ser menos um, quando eu colocar t igual a zero. Uma coisa Uhum, somando. A gente chama de fase, φ fase. Bem, se você olhar no círculo trigonométrico, se você procurar sobre a função do seno, você vai ver que o que faz o seno ser negativo é menos π, beleza? uhum. Menos π ele está negativo. Tu pode até jogar na calculadora seno de menos π dá menos um. Agora sim.
beleza? Que agora, Beleza. quando você jogar t igual a zero, então coloca esse menos π aí, tá bom? Pra você ver que agora o seno vai Uhum. começar justamente de onde a gente quer e me manda uma fotinha, beleza? Tá. Poxa, eu quase não peguei esse menos π aí. Fartou pouco. Dava pra usar cosseno também. Aí talvez, daí não ia precisar desse menos π, beleza? Só que como eu já vim com essa ideia de seno na cabeça, né, acabamos que fizemos cosseno. Mas seno e cosseno são funções praticamente idênticas. Elas só mudam desse menos π mesmo uma na outra. Uhum. É até uma propriedade trigonométrica muito importante, que o seno de θ é igual ao cosseno de π sobre 2 menos θ. Então tem uma relação entre seno e cosseno que envolve π. Fez o gráfico? Sim. Ficou igual? Quer dizer, alguma coisa mudou, né? Esperemos, pelo menos. Ele está Acho que começando ficou. agora do 1, né? Uhum. Ah, é? Então me manda a foto aí. Ah, não. Bom, não sei. É, sim, ele começa no 1. É, ele começa no 1, mas ele tá descendo. Ele começa a subir. Né? Mas isso tá. Tá, peraí, deixa eu ver o que tu colocou ali. É, tu colocou certo. Por que ele tá descendo, mano? Não, eu acho que tu não plotou, hein? É o mesmo gráfico de antes, meu. Não é o mesmo. Não? Não. O de antes. Bom, não, acho que não. Ah, tá, eu falei besteira. Não é menos π, é menos π sobre 2. Desculpa, nossa, Ah, que tá. droga. Acho que dá da aula sem comer. Menos π sobre 2. Tá certinho. Tá. Agora tu vai ver Deixa eu. acontecer direito. Ah, Aí, daí tu pode pensar, por que que agora eu tenho tanta certeza que é π sobre 2? Porque a gente quer, olha só, o seno aqui embaixo. Aqui ele é menos 1. Lembra que eu falei que tinha que dar menos 1? uhum, E em comparação ao zero, que é aqui, o ângulo zero, eu tenho que voltar 90 graus. 90 graus é π sobre 2. Então, voltar 90 graus é fazer menos π sobre 2. Sacou? uhum. Sim. Viu minha figurinha, né? Agora sim. Ó, agora tá perfeito. Ele começa do 1 metro e começa subindo. Ele vai até o 49 e desce. É isso aí. Beleza? Uhum. Beleza. Problemão, hein? Esse aí foi um problemão. É, Bem, espero que você tenha entendido. Deixa eu. entendi. Bem, deixa eu só salvar aqui. E vamos ver se eu consigo te ajudar mais rapidinho na outra, pelo menos te dar a orientação que eu preciso saindo. Ó, what would the function be in the real took Eu só 24 minutes? substituo. Perfeito, é isso mesmo. É? Tá bom. Exatamente. E Então tá bom. o período e a amplitude eu já fiz. Sim, o período é o Preciso indicar. 24, o período é o Uhum, 24, e a amplitude, desculpa, a amplitude é o 24. A amplitude é o que dá a altura da roda, uhum, é o 24. E esse cara tem a ver com o período. Só que período é o tempo, veja, o período é o tempo que demora para dar uma volta. Então, uhum. 12 é o período, tá bom? Tá. Simplesmente isso, 12 é o período, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Belezinha? Obrigada. Eu que agradeço. Beleza. Desculpa aí, porque Tchau. hoje foi treta. Tchau, tchau, valeu. Tchau.